Bom dia, caros colegas e caras colegas. Começamos hoje a nossa semana de conferências com uma versão matinal, com o Dr. Pedro Ruivo e com a sessão de esclarecimentos sobre a lei dos prazos judiciais, a tal que estamos à espera que seja aprovada e que até ver, que seja publicada e que até ver ainda não o foi. Portanto, de qualquer modo, vamos já falar sobre ela, uma vez que ela está aprovada, e o Dr. Pedro Ruivo irá prestar os esclarecimentos relativamente às questões que foram colocadas até à última sexta-feira, às 17 horas, salvo erro. Começamos agora com esta sessão de esclarecimentos, uma semana cheia de conferências, espero que sejam do agrado de todos e de todas, e ficamos a aguardar também que preencham o questionário relativamente aos dados das conferências que vos foi solicitado por e-mail e nas nossas redes sociais, uma vez que, considerando que vamos todos regressar às diligências, eu decidi, juntamente com os serviços do Conselho Regional, fazermos um inquérito para determinar as áreas de preferência relativamente às conferências, bem como o respectivo horário. E pronto, bom dia Pedro. Vamos então começar aqui os esclarecimentos. Vamos a isso. Relativamente às perguntas que foram colocadas. Vamos a isso. A primeira questão foi colocada pela doutora Maria João Pérez e é a seguinte: no âmbito de uma ação executiva, estamos na fase da venda do imóvel por leilão eletrónico, que foi suspenso por via do estado de emergência em sede de Covid. O imóvel é a casa de morada de família. Quando recomeça a contagem do prazo para o leilão, e o prazo conta-se de dia 9 de março, a diligência de despejo efetivo vai ser possível a partir de que data? Pedro. Ora bem, eu vou tentar seguir uma metodologia semelhante àquela que já tínhamos feito na última sessão relativamente a estas perguntas e respostas, e vou, neste caso, não exibir a lei, porque ainda não foi publicada, mas vou exibir a compilação que fiz, digamos assim, relativamente a esta legislação. Eu peço desculpa, eu penso que ela vai corresponder exatamente àquilo que vai ser publicado, mas ainda assim não quero estar a incorrer aqui em falhas. Peço desde já desculpa por alguma que exista. Ora bem, esta lei que vai ser publicada vai decorrer desta proposta de lei número 30/14, primeira que foi aprovada. Neste domínio específico, portanto, vamos ter aqui o artigo 6º-A, que vem, de certa forma, substituir o artigo 7º, que nós temos visto ao longo destas sessões, e, nomeadamente, no que diz respeito a esta pergunta que foi feita, vamos aqui ao número 6. Porquê? Aqui o número 6 vai nos dizer o quê? Que ficam suspensos no decurso do período de vigência deste regime excepcional e transitório, nomeadamente na linha B, os atos a realizar em processo executivo ou de insolvência relacionados com a concretização de diligências de entrega judicial da casa de morada de família. Eu penso que será algo que se relacionará efetivamente com esta matéria. Atento a esta formulação, este conhecimento, esta suspensão, é de conhecimento oficioso e é de efeito automático. O próprio conceito de casa-morada de família, tal como eu tinha dito na abordagem que fiz, na abordagem inicial que fiz a esta matéria, reconduz-se, se calhar melhor, ao conceito de habitação própria e permanente, na acessão do artigo 751 do Código de Processo Civil, e, por outro lado, em relação àquilo que consta no número 5 do artigo 150, casa do CIR, como casa de habitação. Ora, nos processos executivos, estes atos não são urgentes. Não sendo urgentes, os prazos estão suspensos efetivamente desde 9 de março. E mantêm-se suspensos. Mantêm-se suspensos em que medida? No decurso da situação excepcional de prevenção, portanto, é este regime excepcional e transitório, que se reconduz aqui ao número 1. No decurso da situação excepcional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção. Ou seja, não está definido concretamente esta suspensão em termos temporais.
penso que, à semelhança do que aconteceu com o artigo 7º, este artigo 6º ou o próprio diploma, a própria Lei 1A, virá a ser revogada quando esta situação estiver ultrapassada. E só então cessará. Portanto, estes casos excepcionais, nomeadamente estes aqui do número 6 do artigo 6º-A, subsistirão, subsistirão enquanto durar esta situação de exceção. Portanto, não é possível dizer quando é que, efetivamente, eles voltarão a andar, digamos assim. Temos uma nova questão do Dr. Ricardo Sardo, que é a seguinte. O novo artigo 6º-A para a nova redação da Lei 1A/2020 prevê, como regra, o julgamento presencial. O julgamento deve ser presencial com o limite máximo de pessoas, 1/3 do espaço e cumprimento das regras de distanciamento. Se ultrapassar esse limite, aplica-se o número 2B, ou seja, videoconferência. E se tal for possível e adequado, mas o arguido e as testemunhas são ouvidas presencialmente, salvo acordo em contrário. Julgamento com várias testemunhas, vários arguidos e vários defensores, os quais se recusam a realizar esse julgamento por videoconferência. Poderá ser apresentado requerimento no sentido da não realização do julgamento dessa forma? Esta questão da recusa é complicada, vamos lá ver. Nós temos, por um lado, a obrigatoriedade de ele ser feito presencialmente, desde que estejam cumpridas, desde que estejam reunidas, melhor dizendo, aquelas condições. Caso não estejam reunidas as condições, então deverá ser feito por videoconferência. Caso não estejam também reunidas essas condições, a lei não dá uma resposta direta a essa situação. Entendo eu que caberá ao Tribunal reunir as condições para a realização presencial. Ou seja, a questão da observância do limite máximo de pessoas, as demais regras de segurança, higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral de Saúde. Caberá às partes, eventualmente, exigir o cumprimento dessas normas. Não vejo como ultrapassar, não é uma questão de concordância, estando reunidas efetivamente essas condições, que a lei define aqui neste número 2, a linha A, não vejo como possa ser recusado ou a inexistência de concordância por parte das partes. Portanto, há efetivamente que exigir ao Tribunal que estejam reunidas essas condições. Estando reunidas, terá que se realizar presencialmente, entendo eu. Temos aqui uma nova questão da doutora Maria Alexandra Ventura e a doutora Maria Alexandra colocou o seguinte problema. A justificação para não deslocação terá de ser uma declaração / atestado do delegado de saúde ou pode ser do especialista que acompanha e que vier a caracterizar a doença? Parece-me que neste caso bastará uma justificação emitida por quem evidencie competência para o fazer, obviamente, designadamente o médico que esteja em condições de caracterizar a condição justificativa do direito de não deslocação. De facto, este número 4 do artigo 6A acaba por evidenciar isso mesmo. Surge aqui algo que nós podemos entender como esta não obrigatoriedade de se deslocar a um tribunal poderá ser caracterizado como um direito de não deslocação. Ao contrário do que acontece, nomeadamente, no artigo 19 do Decreto-Lei 10A, em que, por exemplo, para efeitos de isolamento profilático, era exigido que fosse uma declaração da Autoridade de Saúde, neste caso, normalmente o delegado de saúde, aí as razões que estavam subjacentes a essa declaração eram razões de saúde pública. Aliás, o próprio artigo 19 do Decreto-Lei 10A referia exatamente isso. Portanto, neste caso específico, parece-me que são razões essencialmente subjetivas, que se prendem muito mais com questões particulares e que quem estará em melhores condições para atestar essas circunstâncias será o médico que, efetivamente, acompanha aquela situação. Portanto, entendo que será, então, o médico que esteja em condições de caracterizar esta condição específica e não propriamente o delegado de saúde. Deixa-me só esclarecer novamente, Pedro, que, para quem tenha perdido o início, esta sessão de esclarecimentos destina-se única e exclusivamente a
prestar esclarecimentos relativamente a questões que foram colocadas até à última sexta-feira, às 17 horas. Ao contrário do que se passa com as nossas conferências, nós não vamos analisar questões, pedidos de esclarecimento que sejam colocados via chat, uma vez que esta conferência teve um formato diferente, dividiu-se em conferência e esclarecimentos, ao contrário do que se passa habitualmente, e por isso tivemos um período específico para a colocação dessas questões. Por isso, são essas as questões que estão a ser respondidas agora. Passamos à doutora Cristina Cardoso Santos, que nos coloca a seguinte questão. Na situação de um contrato de arrendamento cuja caducidade iria operar a 30 de abril e que a comunicação havia sido feita à arrendatária nos termos do artigo 1097 do Código Civil e artigo 9º da Lei 6/2006, quando se verifica essa caducidade? Ora bem, nestas questões do arrendamento, nós temos aqui um leque um bocadinho mais alargado de normativos, mas entendo que os normativos aqui aplicáveis será, por um lado, a óbvia suspensão, nos termos em que o prazo está suspenso desde 9 de março, digamos assim, portanto, iria obrigatoriamente abranger aquela data de 30 de abril que estava ali referido, e manter-se-á suspenso até 30 de setembro, nos termos do artigo 8º, a linha B, em que ficam suspensos até 30 de setembro de 2020 a caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais. Não está esclarecido qual deles seja, mas abrange ambas as situações, salvo se o arrendatário não se opuser à cessão. Portanto, se não estiver cumprida esta condição do final desta linha, efetivamente a caducidade está suspensa até 30 de setembro de 2020. Passamos agora à questão da doutora Paula Pinto, que aliás são duas. A primeira é, novamente, a questão dos processos disciplinares, e ela questiona algo que penso que já foi respondido até nas tuas conferências, e inclusivamente na conferência que tivemos na última sexta-feira, salvo erro, não, na última quinta-feira, sobre processos disciplinares, que tem a ver com a questão se nos processos disciplinares, nomeadamente o prazo para emissão da nota de culpa, se estará abrangido pela suspensão. Penso que a resposta é rápida, mas tu, Pedro, melhor do que ninguém, o poderás dizer. A resposta é rápida e tal como eu tenho vindo a dizer, e penso que os demais colegas que têm sido ouvidos acerca desta questão também, o impacto destes normativos nos processos disciplinares só tem efeitos quando se tratem de prazos que possam ser qualificados como de prescrição ou caducidade. E eu não quero entrar na qualificação dos prazos propriamente dita, não quero, porque efetivamente parece-me que é uma situação que se coloca muito mais em termos doutrinais e não é esse o entendimento que fazemos destas sessões, digamos assim. Portanto, sempre que possam ser qualificados como prazos de prescrição ou de caducidade, encontram-se suspensos desde 9 de março, neste caso até ao 4º dia seguinte ao da publicação desta nova lei. Porque se nós verificarmos aqui o regime da sua entrada em vigor, peço desculpa, portanto ela entra em vigor ao 5º dia ao da sua publicação, e aqui o artigo 8º faz a revogação do artigo 7º. Ora, o artigo 7º era aquilo que previa a suspensão dos prazos de caducidade e de prescrição, portanto, havendo a revogação e a entrada em vigor desta lei ao 5º dia seguinte, portanto, eles estarão suspensos entre 9 de março, todos aqueles que possam ser qualificados como prazos de caducidade ou prescrição estão suspensos entre 9 de março e o 4º dia seguinte à publicação desta nova lei. Se for esse o caso, então sim, estará efetivamente suspenso o prazo. Eu aqui não irei mais longe, precisamente na sequência daquilo que tenho feito ao longo das outras sessões, e penso que os colegas também. Porque, no fundo, haverá muitas dúvidas sobre se esta suspensão se aplicará aos processos disciplinares, e muita gente entende que não. E depende dos processos disciplinares também, vamos lá ver. É que se estivermos a falar de processos disciplinares que envolvam as entidades que estão previstas no número 1 do artigo 7º, ou na linha B do número 9 do artigo 7º também, portanto, aí poderá ter um determinado impacto. Se estivermos perante entidades privadas, poderá ter outro. Ou seja,
eu, em termos de segurança na resposta que me parece que é necessária dar, entendo que só as questões que envolvam efetivamente a prescrição e a caducidade é que, efetivamente, estão absolutamente suspensos. Nos outros, vai depender da entidade que nós estejamos a falar, e isso não está esclarecido e não convém, obviamente, estar a avançar com uma ideia que pode ser totalmente errada e induzir minimamente em erro, ainda que isto sejam apenas considerações gerais sobre as questões. Mas não quero estar a ser... Apesar da colega já estar aqui a dizer que não estariam abrangidos pela suspensão, na forma como coloca a pergunta, mas como tu dizes e bem, aqui a cautela é a melhor conselheira e deve nortear as nossas decisões. Passamos à segunda dúvida, que tem a ver com uma situação de um processo de crime em que foi proferido o despacho de acusação pela prática de um crime de ofensas qualificadas agravada, injúrias agravadas e dano, em que não existem arguidos detidos, ocorrendo a notificação da acusação a 9 de março de 2020. O prazo para a abertura de instrução está suspenso na totalidade até publicação da nova lei, uma vez que não se trata de um processo urgente, correto? A qualificação dele como urgente é determinante, ou seja, se não se tratar mesmo de um processo urgente, os prazos estão suspensos entre o 9 de março e lá está, aquilo que eu tinha dito, até na sequência da pergunta anterior, e o quarto dia seguinte ao da publicação da lei. Portanto, nos termos deste artigo 8º e artigo 10º desta lei que está para publicação. Portanto, não se tratando de um processo urgente, efetivamente estão suspensos. Só os urgentes é que têm tido um regime diferente, não sendo urgente, é este claro. O regime da suspensão. A nossa colega Ana Agostinho Ribeiro tem a seguinte questão. Tendo em atenção a redação do artigo 8º, a linha E da Lei 1A de 2020, na redação a ser conferida pela proposta aprovada, embora a epígrafe se refira à proteção dos arrendatários, podemos entender ser de aplicar quando o executado é proprietário da sua habitação própria e permanente? E a suspensão reporta-se apenas à execução da hipoteca a iniciar ou também a execuções já em curso? Este artigo 8º, sobretudo nesta formulação da linha E, parece-me que a epígrafe é curta e efetivamente pode até induzir em erro. Esta linha E, entendo que abrange efetivamente também os casos em que ele constitua um bem de propriedade do executado. Seja como for, a ratio legis que está na origem da suspensão de prazos prevista nas alíneas A a D é a mesma da linha E. Portanto, nessa circunstância, eu percebo a inclusão neste artigo, percebo que, efetivamente, também abrange estas situações em que o executado é o proprietário do imóvel. Atenta à formulação, ficam suspensos até 30 de setembro de 2020 a execução de hipoteca sobre imóvel, parece que abrange as duas situações. Ou seja, quer seja uma execução que já esteja a correr, quer seja uma execução a iniciar. Lançando mão daquele brocado muito conhecido, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Parece-me que aqui o legislador voluntariamente não distinguiu, portanto, não há como ao intérprete distinguir. Nem vejo razão no texto, nem vejo justificação no texto que pudesse sustentar essa distinção. A seguir temos uma questão da doutora Carla Marçal de Azevedo, em que ela te questiona sobre o regime do prazo de prescrição previsto designadamente no artigo 498 do Código Civil. O prazo que haja terminado durante o período do estado de emergência suspendeu-se e retoma a sua contagem a partir da nova lei dos prazos? Na realidade, sim. Todos aqueles que possam ser qualificados como prazos de prescrição ou de caducidade encontram-se suspensos até o 4º dia após a publicação desta nova lei. Recorrendo novamente aqui àquele regime em que articulamos o artigo 8º e o artigo 10º desta nova lei a publicar, é efetivamente aquilo que nós retiramos.
Portanto, atenta à revogação do artigo 7º, cessa, mas cessa ao 5º dia seguinte ao da publicação desta nova lei. Portanto, é este o regime que retiramos. Por outro lado, apenas aqui uma nota, o próprio artigo 6º, o que nos diz é os prazos de prescrição e caducidade que deixem de vigorar, aliás, peço desculpa, os prazos de prescrição que deixem. Portanto, toda esta formulação aqui do artigo 6º está efetivamente em estreita ligação com o regime que já estava no artigo 7º. Portanto, não há aqui grande distinção e, portanto, são alargados pelo período de tempo em que vigorar a suspensão. É isto que nós retiramos aqui desta articulação deste artigo 6º, o artigo 8º e o artigo 10º desta nova lei a publicar. A questão seguinte foi colocada pelo Dr. Pedro Mourão Correia, que questiona o seguinte: em matéria de prazos tributários, designadamente reclamação graciosa, aplica-se a regra geral recentemente aprovada que prevê a retoma da contagem do prazo ou, pelo contrário, aplicar-se-á o regime específico dos prazos administrativos? A questão, eu acho que se prende aqui com este artigo 5º desta lei a publicar, em que se fala efetivamente de um regime especial dos prazos administrativos. Contudo, o artigo 7º da Lei 1A havia diferenciado o regime dos prazos administrativos do regime dos prazos tributários. Lembremos do número 9, a linha C, e do número 10 desse artigo 7º, que efetivamente faziam essa distinção entre os prazos administrativos e os prazos tributários, de uma forma muito evidente, e este artigo 5º, ao referir-se expressamente aos prazos administrativos, penso que não há como abranger também o regime dos prazos tributários. Uma questão de coerência, uma questão da letra e a própria sistemática, digamos assim, aqui deste normativo, não vejo como possa abranger os prazos tributários. Sendo assim, nos termos do artigo 10º desta lei a publicar, retomarão a sua contagem a partir do 5º dia seguinte ao da publicação da lei. A questão seguinte foi colocada pelo Dr. Luís Filipe Agostinho e prende-se com uma notificação de uma decisão do INPI relativamente a uma reclamação apresentada por terceiro em relação à marca registada do seu cliente, onde foi indicado que a decisão final por falta de resposta à reclamação apresentada tinha a ver com uma problemática que seria a seguinte. Foi publicada no dia 15 de abril de 2020 a alteração à suspensão dos prazos do INPI, com a justificativa de poder ser feita a apresentação online. Contudo, o colega diz que não tomou conhecimento dessa lei e estava descansado, a cumprir o seu isolamento. Não teve a informação dessa nova lei e, como tal, não conseguiu apresentar a defesa do cliente. Ao ter entrado em contacto com o INPI, foi-lhe transmitido que a situação estava a acontecer a todos os casos similares. E ele entende que isto é um entrave à defesa dos direitos da oposição. Agora, imaginemos, os prazos voltaram a iniciar a contagem com a publicação da Lei nº 4A 2020 e com o Decreto-Lei 16/2020, justificando a continuidade do prazo por o ato poder ser praticado online. Imaginando que o promotor do ato não tem acesso à plataforma online ou a um computador, fica claramente impossibilitado de exercer os seus direitos. E o colega questiona se está certo esta sua interpretação. Está, mas com muitas reticências. Vejamos, retomando aqui a redação do artigo 7º, antes desta lei que irá ser publicada, temos aqui este número 12 que nos diz claramente, isto a partir da redação que é introduzida aqui pela Lei 4A, não são suspensos os prazos relativos à prática de atos realizados exclusivamente por via eletrónica no âmbito das atribuições ao INPI. E, de facto, eles inicialmente foram suspensos, a partir da entrada em vigor desta redação, que se dá em 7 de abril, deixa de ser aplicado o regime da suspensão, retomando-se a contagem dos prazos. Esta alteração é também, efetivamente, complementada com uma alteração ao Decreto-Lei 16/2020, que introduz também alterações
nos prazos e procedimentos do INPI e, portanto, e o artigo 14, nomeadamente, desse regime, obriga a que os atos passem a ser praticados exclusivamente através de serviços online. Portanto, do ponto de vista da prática dos atos, eles têm que ser praticados online. A questão que se pode colocar, e efetivamente o colega parece que aflora essa circunstância, é se esta obrigação é eventualmente violadora de algum normativo. Poderá eventualmente ser suscetível de apreciação à luz do artigo 20 da Constituição. Apesar de que entendo que este regime, apenas apontando para a exclusividade da prática dos atos online, poderá eventualmente colocar essa situação em xeque. Mas é algo que me parece complicado. A circunstância de ele ter estado descansado é compreensível, mas todos nós sabemos que o desconhecimento da lei não aproveita. Mas, enfim, mas isso é algo mais complicado. Agora, poderá eventualmente ser invocado o artigo 20 da Constituição, no sentido da salvaguarda da igualdade, digamos assim, de acesso ao direito. Mas é sempre uma questão complicada, digamos assim. No mínimo complicada, para não sermos mais diretos, no mínimo complicada. Mas, infelizmente, são situações com que nós, advogados, somos confrontados até pela força do modo como a nossa profissão é exercida e porque não beneficiamos de alguns privilégios que outras classes têm nestas alturas. Trabalhamos sem rede. Exatamente. É isso mesmo. Como alguém dizia, advogados sem rede. Exatamente. A próxima questão é da doutora Cláudia Afonso de Carvalho e é a seguinte: em relação aos prazos dos alvarás de licenciamento de obras, podemos considerar que se encontram suspensos, recomeçando a sua contagem após a entrada em vigor da lei que revogará a suspensão dos prazos? Parece-me que sim, que será essa a situação. Apesar de que aqui tem um regime especial, porque de certa forma trata-se de um prazo administrativo e tem estado suspensos nos termos do número 7, do artigo 7º da Lei 1A e, de acordo com o artigo 5º desta lei que irá ser publicada, essa suspensão terminará ao 20º dia útil após a entrada em vigor da lei. A não ser que findasse em data posterior, que é o que nos diz aqui esta linha B do número 2. Portanto, temos este regime especial, portanto, iniciam, mas nos termos deste artigo 5º, ou seja, de acordo com este regime especial. E, obviamente, tratando-se de um prazo de alvará de licenciamento de obras, é um prazo administrativo, parece que se aplicará a este artigo 5º. A nossa colega Paula Belo coloca a seguinte questão: pode um magistrado declarar que o prazo de recurso de um processo de crime que não tem arguidos detidos iniciou em 28 de abril, quando nos encontrávamos em estado de emergência? Pode. A questão é se depois há motivos para recorrer do mesmo ou não, mas isso é outra questão. Ora bem, tentando escalpelizar a situação, entendo que primeiro há que verificar se trata de um processo urgente. A circunstância de não ter arguidos detidos não implica necessariamente que não é um processo urgente. Se estivermos perante um processo de violência doméstica, por exemplo, é um processo por natureza urgente, etc. Portanto, há aqui algumas circunstâncias que alteram essa situação. Ora, se não era urgente, os prazos estão suspensos entre 9 de março e o 4º dia seguinte ao da publicação da lei, que é aquele artigo 10º da lei a publicar, que nós já vimos aqui várias vezes. Se era urgente, os prazos retomaram a contagem em 7 de abril, ou seja, tendo sido este despacho de 28 de abril, portanto, se era efetivamente um processo urgente, portanto, e não estávamos perante uma daquelas exceções da alínea C do número 7, do artigo 7º, então tem continuado a correr esse prazo. Agora, a questão é mesmo essa, a qualificação do processo como urgente ou não, e só perante essa circunstância que é possível aferir com mais segurança
da validade ou invalidade do que foi decidido pelo Sr. Magistrado. As próximas questões são da doutora Patrícia Cunha. A primeira tem a ver com as ações de despejo. E a questão é se as ações de despejo referentes a contratos para fins não habitacionais ficam ou não suspensas com a entrada em vigor da lei. Ora bem, aqui o artigo 8º, o artigo 8º da Lei 1A e o artigo 8º-A refere-se aqui expressamente, deixa-me só ir ilustrar aqui melhor a situação. Portanto, uma ação de despejo referente a contratos para fins não habitacionais, e se não estivermos perante nenhuma destas situações previstas nos artigos 8º e 8º-A, retomam os prazos ao quinto dia seguinte ao da publicação da lei. Nesse aspecto. Tratando-se de uma ação propriamente dita, eu não vejo, porque aqui estamos essencialmente a tratar das questões dos efeitos das denúncias, a caducidade dos contratos, a produção de efeitos. À partida, eles retomarão o seu prazo normal para fins não habitacionais. À partida, ainda que haja aqui algumas situações que precisem de algum cuidado, digamos assim. Mas à partida, sim. Ao quinto dia seguinte ao da publicação da lei, retomará a sua marcha, o prazo. A outra questão tem a ver com, outra vez, ações de despejo referentes a contrato de arrendamento para fim não habitacional. Quando a decisão judicial final a proferir põe em causa o rendimento de sustento do arrendatário, poderemos considerar que nesta situação o arrendatário é colocado em situação de fragilidade por outra razão social imperiosa? Lá está uma das tais situações que me parece que pode efetivamente fazer suspender o prazo. Nos termos aqui do artigo 6º, número 6, neste caso, a linha C. Ora bem, porque nos diz aqui que ficam suspensos, no decurso do período de vigência do regime excepcional e transitório, as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo, quando, por força da decisão judicial final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. Ora, neste caso, não há aquela distinção que nós tínhamos estado a ver nos artigos 8º. Ou seja, não há uma distinção entre para fins habitacionais ou fins não habitacionais. Refere-se a ações de despejo genericamente. E nesta circunstância, não vejo que é possível, é suscetível de abranger essa situação, o facto de esta ponderação que o juiz vai ter que fazer, esta razão social imperiosa, possa ser vista também à luz de uma fragilidade em que o arrendatário seja colocado por via de uma ação de despejo, mesmo sob uma fração não habitacional. A próxima questão é da doutora Tatiana Simão e é a seguinte. Uma vez que a suspensão do prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo prestador de serviços essenciais, que é de 6 meses contados após a prestação do serviço, se encontra suspenso, ela pergunta, não podendo intentar neste momento injunções, encontra-se igualmente suspenso o prazo de prescrição de 6 meses do direito ao recebimento do preço do serviço prestado? Ou seja, ao retomar o prazo, posso intentar uma injunção em que alguma das faturas já esteja prescrita e com a nova lei quando retomará o prazo? Ora bem, várias questões aqui se envolvem. Por um lado, as injunções podem ser apresentadas à mesma. Simplesmente o Balcão Nacional de Injunções depois não as movimenta. Isso é outra questão. Mas elas podem ser colocadas à mesma. De qualquer forma, as faturas também não estarão prescritas. Os prazos que possam ser qualificados como de prescrição ou caducidade encontram-se suspensos desde 9 de março, nos termos dos números 3 e 4 do artigo 7º da lei. E essa suspensão durará até ao 4º dia seguinte ao da publicação desta nova lei, que aí virá nos termos do artigo 10º desta lei a publicar. Ora, com a revogação deste artigo 7º, cessará a suspensão, sendo os prazos de caducidade ou prescrição alargados pelo tempo
em que vigorar a suspensão. Ou que tiver vigorado a suspensão, é o que nos diz aqui este artigo 6º da lei a publicar. Portanto, retomarão a sua marcha ao 5º dia seguinte ao da publicação. Portanto, não entendo, por um lado, as injunções podem ser colocadas à mesma, e as faturas não estarão prescritas por via da suspensão dos prazos, que só será retomada ao 5º dia seguinte ao da publicação desta nova lei. Quando quer que seja que isso venha a acontecer. Exatamente. O que é algo estranhíssimo, não é? Considerando também acho. Considerando a velocidade com que as coisas têm vindo ultimamente a ser aprovadas e publicadas, neste caso a ver este diferimento tão prolongado, vamos ver se não temos aqui nenhuma reviravolta. Mas pronto, é muito estranho. Também se tivermos uma nova reviravolta, cá estaremos para a 4ª edição. Também, não há problema. Mas passando aqui à nossa colega, a doutora Clara Santos Soares, relativamente às diligências de conferências de pais, ela pergunta se serão presenciais apenas quando não sejam roladas testemunhas ou seguem a regra geral e serão realizadas à distância. Caso seja determinado que seja realizada à distância, poderá ser invocada a impossibilidade de realização da justiça? Salvo melhor opinião, parece-me, diz a colega, que a presença física do juiz fará toda a diferença. A questão aqui é efetivamente este regime que é apontado aqui pelo número 2 do artigo 6A, em que nos diz que só as audiências de discussão e julgamento e as outras diligências em que haja inquirição de testemunhas é que são por regra presenciais. É isso que nós extraímos aqui da alínea A. Logo, as conferências de pais cairiam na previsão da alínea A do número 3. E isso, preferencialmente, ou em regra, seria através de meios de comunicação à distância adequados. E aqui é que está, parece-me, o segredo da questão. É que esta consideração da adequação, e eu desde a primeira edição destas sessões que nós temos feito, eu considero que esta adequação não é apenas uma adequação para efeitos meramente técnicos ou logísticos dos meios para a prática dos atos, mas sim a sua adequação à justiça. Ora, neste caso específico, e se repararem, essa posição de adequação à realização da justiça é também retirada aqui da linha B do número 2. Quando não puderem ser feitos os termos da linha anterior, ou seja, presencialmente, e se for possível e adequado, designadamente, se não causar prejuízo aos fins da realização de justiça, será realizada através de meios de comunicação à distância adequados. Ora, parece-me que o segredo está mesmo aí. Quando nós temos uma circunstância como esta, em que se fala em adequação, esta adequação aos fins da realização da justiça terá que ser justificada. Uma conferência de pais, atendendo à sua especificidade, à necessidade, tantas vezes, de uma atitude andragógica da parte do juiz e muitas vezes do procurador e mesmo nossa, enquanto mandatários das partes, entendo que é preferencialmente por via presencial. Os meios de comunicação à distância geram aqui um distanciamento, não só físico, mas também, de certa forma, emocional, quando nós estamos perante, às vezes, factos extremamente pessoais e circunstâncias extremamente pessoais que, na minha modesta opinião, na maior parte dos casos, a realização através de meios de comunicação à distância não é adequada à realização da justiça. Portanto, parece que será de invocar esta circunstância, ou seja, quando se refere aqui através de meios de comunicação à distância adequados, penso que esta adequação poderá ser relacionada e poderá ser invocada aquilo que também se diz ali na linha B do número 2. É o meu entendimento. A próxima questão é da doutora Fernanda Carvalho e tem a ver com a suspensão das ações de despejo. Ou seja, o que ela diz é, ainda que se mantenha até setembro esta suspensão das ações de despejo, ela questiona se ainda assim se podem interpor as ações, mesmo que os efeitos só possam ser executados após setembro, ou que
Pelo contrário, quer a interposição, quer os prazos processuais se encontram suspensos até essa data. Pedro. Eu entendo que, à semelhança daquilo que acontece, por exemplo, nas esferas judiciais, a prática de atos em si mesma não está suspensa. A produção de efeitos desse ato é que está. Nós podemos perfeitamente receber uma sentença sei lá, a 15 de julho e fazer o recurso a 25 de julho. Está feito, está entregue, pronto, fica resolvido. Ainda que, na prática, essas alegações de recurso só venham a ter um efeito prático a partir de setembro. É aquilo que acontece normalmente nas esferas judiciais. Parece que, neste sentido, a prática dos atos não está suspensa. Não há nada na lei que nos aponte para a suspensão da prática dos atos. Agora, a produção de efeitos, sim, aí é diferente. Mas nada impede que o ato seja praticado. A nossa colega Isabel Ramírez Fernandes tem a seguinte questão. Num processo de insolvência, no âmbito do qual foi proferida no corrente mês de maio sentença favorável à resolução em benefício da massa insolvente de uma doação feita nos 2 anos anteriores à data do início do processo de insolvência, relativamente a um imóvel da propriedade dos insolventes e o qual constitui a sua casa de morada de família, pergunta-se, até quando se encontra suspenso o prazo para que o administrador da insolvência possa iniciar as diligências destinadas à entrega desse imóvel, onde residem permanentemente os insolventes, sua filha e pais já idosos, para efeitos da sua venda? Ora, este ato, acho não, tenho a certeza neste caso, está suspenso desde 9 de março, por aplicação destes normativos do artigo 7º, nomeadamente, e manter-se-á neste regime novo em todo o decurso da situação excepcional, ou seja, no âmbito daquela previsão que se mostra aqui, referida logo no início do artigo 6A, no decurso da situação excepcional. Ora, esse decurso da situação excepcional não está temporalmente definido. Irá ser objeto ou de uma revogação integral do regime ou de algum diploma avulso que venha de determinar a sua cessação. O que é certo é que numa circunstância como esta, temos aqui esta linha B do número 6 deste artigo 6A, em que nos diz que ficam suspensos no decurso do período de vigência do regime excepcional e transitório os atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência, como é o caso, relacionado com a concretização das diligências da entrega judicial da casa de morada de família. Leia-se aqui a casa de habitação do insolvente ou dos insolventes. Portanto, nesta circunstância, durante todo o regime em que vigorar esta exceção, durante todo este período que nós não sabemos exatamente como é que vai ser, irá ser objeto de uma revogação integral ou de um diploma avulso que declare cessada esta situação. Portanto, em todo este período, considera-se suspenso, portanto, não vai ser possível efetivar a entrega. Este é o meu entendimento. A próxima questão já foi respondida, mas se quiseres dizer alguma coisa, que é se a suspensão dos prazos já terminou. Não. Infelizmente. A única questão que nós temos aqui é distinguir se estivermos perante prazos administrativos, em que temos que atentar ao artigo 5º desta lei a publicar, ou então os demais nos termos do artigo 10º desta lei a publicar. Essa sim é a distinção. E só terminará nos termos destes normativos. Depois temos aqui mais uma vez a questão dos processos disciplinares pela nossa colega Sofia Cristina Fernandes, que diz que tem debatido com colegas a questão dos prazos em matéria de procedimento disciplinar e ela tem entendido que os prazos não estão abrangidos pelo regime dos prazos judiciais aprovado em março de 2020. No entanto, como diz que já ouviu colegas defenderem o contrário, não sei se queres falar novamente sobre o assunto ou se queres remeter para o que já disseste anteriormente sobre esta matéria, Pedro. Basicamente não me vou alongar, ou seja, e muito resumidamente, correndo o risco de me repetir, se não estiverem a correr junto às entidades identificadas nos números 1 e 9 da linha B do artigo 7º, o único impacto
deste regime normativo que está em vigor abrange a questão dos prazos de prescrição e caducidade que se aplicam em algumas vertentes dos processos disciplinares. Em relação a estes, portanto, estão suspensos até ao 4º dia seguinte ao da publicação da lei, sendo alargados pelo período de tempo em vigorar a suspensão. E não me vou alongar mais, acho que já falámos sobre, já explicámos o entendimento que tenho desta matéria. A outra questão é do Dr. Paulo Casais, que também já respondeste, que é quando voltam a correr os prazos, ninguém sabe, vamos aguardar pela publicação da lei. Quando acabar esta vacácio de gaveta, como eu lhe chamei da outra vez, uma vacácio de gaveta, porque efetivamente é quando quiserem. Digamos assim. Exatamente. Parece-me que terá eventualmente até a ver com algumas dificuldades logísticas dos tribunais para aplicar esta legislação e com a falta de preparação. O problema é que, ao contrário de outra legislação que tem vindo a ser aprovada e publicada de imediato, esta implica que o Estado faça alguma coisa em termos de equipamento dos tribunais. E isso, como sabemos, não é fácil e pelos vistos... Essa é a questão. Essa é que é a grande questão, é aquilo que tínhamos falado e que já falámos várias vezes, que é a questão da adaptação do sistema judiciário à nova realidade, que tem que ser muito bem ponderada e não é só publicar a lei, é preciso agir, é preciso tomar medidas que tornem efetivo o que está na lei. E parece-me que este é o caso. É o problema das condições em muitas salas, é o problema das condições, porque vejamos, este regime, isto tocando apenas um bocadinho no regime destes meios de comunicação à distância, a questão da realização preferencial das audiências em termos presenciais não é tão fácil assim, atendendo a muitas das salas de audiências que nós temos pelo país. Ora, essa é uma das questões. Então, vamos cair no regime dos meios de comunicação à distância, que por sua vez também é o regime regra em todas as outras diligências que não sejam de audiência de julgamento ou de inquirição de testemunhas. Certo? Então, mas esses meios também têm outros problemas, e têm problemas graves. Têm uma série de problemas graves. Nomeadamente, desde logo, a falta de previsão normativa da sua realização, e assentar todo um julgamento numa plataforma deste tipo implica problemas muito graves e muito sérios. E é essa situação que, obviamente, não é tão simples como lançar uma lei e depois esperar que todos nos adaptemos como temos feito em tantas circunstâncias. Nem mais. Passamos então à última questão, que nos foi colocada pela doutora Maria João Pérez e que é a seguinte. Em 8 de maio de 2019 foi expedida a carta de notificação de não renovação de contrato de arrendamento para produzir efeitos a partir do dia 30 de junho de 2020. Decorreu o estado de emergência e como se deverá proceder no dia 30 de junho de 2020? O que se deve fazer nessa data? Se não se fizer novo contrato em virtude do estado de emergência, esta data prolonga-se? E ainda, a outra questão, um prazo judicial para contestar, se calhar passa só à primeira para não se misturar. Okay. Ora bem, nos termos deste artigo 8º da Lei 1A, os prazos ficam suspensos até 30 de setembro de 2020. Portanto, nomeadamente no que diz respeito à produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento, habitacionais e não habitacionais, efetuadas pelos eu há cautela. Eu faria a comunicação, ainda que a lei seja clara e seja de conhecimento tendencialmente universal, ainda assim eu faria uma comunicação de que está suspensa até 30 de setembro de 2020. Data em que cessará este regime especial. Isto, caso, obviamente, o inquilino não pretenda sair, portanto, isso, aliás, está previsto, portanto, nesse aspecto, desde que o inquilino não queira sair, poderá efetivamente estender-se até 30 de setembro. Parece-me que será essa a data limite para essa efetivação. A forma como lidar com isto vai depender muito da relação que já esteja a correr, mas poderá até ser objeto de uma nova comunicação com este teor.
Claro. A segunda questão colocada pela doutora Maria João Pérez é a seguinte: um prazo judicial para contestar que terminou no dia 9 de março, contagem de 30 dias, considera-se que não contestou, visto que nesse dia ainda não havia publicação de estado de emergência, ou considera-se a retroatividade a dia 9 e este prazo será cumprido no primeiro dia após a abertura dos tribunais? Não é bem a abertura dos tribunais, mas pronto, mas tu dirás melhor do que eu, Pedro. Ora, ora bem, nos termos há aqui uma aplicação de vários normativos que implicaram que fosse considerada dia 9 de março como o dia da suspensão. Desde logo o artigo 10º da Lei 1A, que por sua vez depois apontou para o Decreto-Lei 10A, mas o artigo 5º, e isto para aligeirar a resposta e de uma forma mais clara, o artigo 5º da Lei 4A de 2020 vem dizer claramente que o início da suspensão dos prazos dá-se a 9 de março. Ora, portanto, se terminava a 9 de março está suspenso. Significa que o primeiro, ou melhor, neste caso o último dia, será transferido para o primeiro dia em que começarão a correr os prazos. E nesse aspecto vejo que temos que recorrer aqui ao artigo 10º desta lei a publicar, que nos diz que será ao 5º dia após a publicação. Esse é que será o último dia do prazo. Parece-me que será esse o entendimento, se bem compreendi a questão. Se bem compreendi a questão, acho que será esse o entendimento que nós temos aqui. Portanto, ainda está a correr e depois, eventualmente, até pode haver a questão dos dias da multa, que não deixarão de ser aplicáveis aqui. Pronto, e chegamos ao fim, penso eu, das nossas questões e da nossa maratona respeitante aos prazos judiciais. Agradeço-te, Pedro, mais uma vez pela clareza da tua exposição e das tuas respostas. Vamos ver se não temos uma quarta edição dos prazos. Se tiver que ser, será, e é mesmo assim. Despedir-me dos colegas, mas não sem antes referir que se inicia daqui a bocado, às 15 horas, o nosso ciclo de conferências que organizamos conjuntamente com o Instituto dos Registros e Notariado, conferências que são organizadas pelo Conselho Regional de Lisboa e pelo Instituto dos Registros e Notariado, sendo que também se associou a esta organização, como tem vindo a ser hábito até aqui, também se associaram os Conselhos Regionais dos Açores, Coimbra, Évora e Faro. Hoje, às 15 horas, teremos a conferência sobre o registro comercial com o Dr. Carlos Pedro, conservador de registro e coordenador do Sistema Integrado de Registro Comercial e do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais. E espero que esta que termina agora tenha sido do vosso agrado e espero também que o ciclo de conferências com o Instituto, que se inicia hoje às 15 horas, também venha a ser do vosso agrado. Muito obrigado e até logo para a sessão matiné das nossas conferências. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia.